Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5. Parte 3, aula 2. Muito bem, após a gente ter visto como trabalhar com bancos de dados, fazer a carga de shapes para dentro do banco, realizar a cargas também de dados tabulares, fazer a ligação de tabelas com relacionamentos um para N, e depois também aprender a fazer consultas por atributos, consultas espaciais e consultas também com SQL. Então nós vamos abordar agora um pouco a parte de apresentação de nossos dados em geral, né? Então nós vamos ver aqui um pouquinho da parte de legendas e gráficos. É uma aula extremamente prática, né? Bom, editar legenda ou agrupamento pode ser utilizado para diferentes dados vetoriais que têm alguma tabela associada, e aí você vai usar atributos desses mapas, ou dados matriciais. Então aqui à esquerda é o exemplo de uma interface onde você escolhe o atributo, diz aqui a paleta de cores e aplica, né, você escolhe o tipo de agrupamento, aplica, e aí você sai do mapa que tem uma cor única aqui para todas as geometrias e vem para um mapa como esse, onde você tem as cores em função dos atributos daquela geometria. Ou também, se você tiver um dado matricial, um GeoTIFF, por exemplo, e ele pode ter inclusive várias camadas, várias bandas, e aí você escolhe a banda que você quer aplicar aqui para obter uma imagem colorida também a partir de uma paleta de cores que você aplica aos valores numéricos que estão naquela imagem. Bom, o editar legenda, agrupamento para dados vetoriais, ele pode ser basicamente de 4 tipos. Ou é passo igual, quantil, desvio padrão ou valor único. Então, como a gente viu ali atrás, você tem uma geometria com tudo com uma cor inicial ali, default, e aí a partir de um atributo que você escolheu ali, é o código de uma classe, por exemplo, de uso e ocupação do solo, você vem para um mapa como esse. E aí você tem a tua legenda, que pode ser inclusive inserida no layout de uma produção cartográfica, né? E esses agrupamentos a gente vai ver também que ele pode se estender a atributos que estão em tabelas externas, que você fez a ligação com a tabela que tem a geometria. E se essa relação for de 1 para n, né, imaginando que um polígono aqui ele pode ter vários atributos com valores diferentes, aí você pode inclusive aplicar a função resumo para aplicar a legenda em cima do valor mínimo, máximo, a soma, a média, mediana, desvio padrão e variância daquela coluna numérica que tem o relacionamento de 1 para n com o teu objeto. O passo igual, ele pega a coluna numérica que você escolheu, vê o valor máximo e o valor mínimo e divide em um número de fatias que você escolheu. E aí você pode ter uma coisa como essa, uma distribuição totalmente assimétrica. É o caso da população aqui no estado de Goiás. Você observa que muitos polígonos têm baixa densidade populacional e poucos polígonos têm alta densidade populacional. Então você tem uma curva bem assimétrica para esse tipo de dado aqui no estado de Goiás, né? Em vez de o passo igual, se eu aplicar agora um agrupamento quantil, quer dizer, ele vai classificar os dados num determinado conjunto de fatias, colocando um número igual de objetos por fatia. Então ele vai fazer isso com um algoritmo chamado quantil, para poder fazer esse agrupamento aí. E aí você tem então um mapa bem colorido, porque ele tende a colocar número de polígonos iguais para cada fatia. E aí você mascara um pouco aquele efeito assimétrico, né, do teu dado ali.
E você tem, se você tiver uma, duas, três, quatro, cinco fatias como essa daqui, você tem um agrupamento chamado quintil. Poderia ser um quartil, e assim por diante. O agrupamento por desvio padrão. Ele vai ver a coluna numérica tua, calcular a média aritmética e definir um conjunto de cores para baixo e para cima a partir do desvio padrão, de N desvios padrões a partir da média. E o valor único, que pode ser aplicado para qualquer tipo de atributo, seja ele inteiro, real, string, tempo e etc. Esse tipo de agrupamento, esse tipo de agrupamento é um dado visual para cada valor distinto de atributo. Ele é usado muito para fazer a apresentação de mapas qualitativos. Então, como no exemplo aqui, cada município pertence a uma mesorregião, então o agrupamento aqui, todo mundo que é da mesma mesorregião vai ter a mesma cor, e aí você tem um produto como esse. Nós temos então um exercício 3.2 proposto, onde vocês vão fazer exatamente isso, pegar o mapa de municípios do IBGE ali do estado de Goiás e aplicar então diferentes agrupamentos, por valor único, quantil e passe igual. Um outro tipo de apresentação é a parte gráfica, sobre camadas. E aí você pode ter um gráfico de pizza, onde você tem que escolher aqui pelo menos 2 atributos. Eu escolhi 3 aqui para representar 3 anos de população para cada município. E aí você tem uma noção aqui pela proporção das cores, você vê aquele município que tinha mais uma população maior naquele determinado ano. Aí o software, inclusive, ele faz um arranjo, quando você diminui muito o zoom, para não ter sobreposição entre para evitar conflitos, então essa opção aqui de evitar conflitos permite que ele oculte alguns gráficos de pizza quando você está num zoom mostrando assim uma área maior. E no detalhe, aí realmente você vai chegar a ter um gráfico para cada polígono, para cada geometria do teu mapa aí. Então nós temos um exercício 3.3 proposto para exatamente fazer isso. Só que aqui nós vamos usar uma informação do IPEA para trabalhar a produção de arroz, cana e mandioca. Então você observa claramente num mapa como esse, aqueles municípios onde predomina uma determinada cultura. Você vê aqui que esse aqui predomina a cultura de mandioca, esse outro aqui já predomina a cultura de arroz, os rosinhas aqui predomina a cultura de cana e assim por diante. E tem também o agrupamento por gráficos de barras, aí pode ser um ou mais atributos para representar a proporção ali na altura das barras para os atributos que você escolheu. Então nossa videoaula era essa, é uma atividade extremamente prática aí, só para mostrar os recursos aí de apresentação gráfica e legendas sobre os mapas que vocês já têm aí ao longo do curso. Tá bom? Então muito obrigado pela atenção, até a próxima videoaula.